E aí, fimose, turma? Vamos seguindo aí com trigonometria? Vem comigo. Fimose, professor Alex na área, matemática. Vamos seguir com trigonometria na circunferência, certo? Mas hoje falaremos sobre seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Fechou? Vamos lá? Na tela aí para você, aquela nossa famosa circunferência trigonométrica, ok? Mas hoje a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente. Então, aqui no eixo do y, agora a gente chama de eixo dos senos, né? Eixo dos senos. E aqui, no x, chamamos de agora, né, de eixo dos cossenos. Beleza? Beleza. Circunferência trigonométrica, raio 1. Temos aqui o ponto C, que em relação, ele está formando aqui esse segmento na cor azul, tá? Está partindo aqui do ponto de origem da nossa circunferência, beleza? E este ponto C, ele fez junto com o ponto B um arco CB, ok? E a medida angular deste arco é de 30 graus, ok? Até aí já sabemos. O que é o seno, cosseno e tangente? Vamos devagar. Fiz esse traçado aqui, ok? Para a gente identificar as simetrias, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembrando uma coisa, a gente tem que começar, quando trabalharmos com circunferência trigonométrica, a ter facilidade no entendimento dos radianos, né? Tá? Então a gente aqui, 30 graus, este ponto aqui então, é a mesma coisa, 30 graus, que vale a π sobre 6 radianos, tá? Vamos começar a trabalhar cada vez mais com radianos, porque aí fica muito mais fácil. Vocês vão perceber que os cálculos, seno, cosseno e tangente, em radianos fica muito mais fácil o cálculo, ok? Do que em graus. Então, beleza. Sabemos que aqui no ponto C, que o ponto C fez um ângulo então de 30 graus. Aqui está a equivalência de 30 graus em radianos. O que é o seno de 30 graus ou de π radianos? O seno vai ser isso daqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui em que esse tracejado atingiu o eixo dos cossenos? É isso aí. Se a gente pegar essa medida aqui, ó, a distância do ponto C até esse ponto onde ele atingiu o eixo dos cossenos, esse vai ser o nosso seno. Ok? E aí basta você refletir essa medida aqui no eixo dos senos. Então, ó, esse ponto C, se você trazer ele de forma aqui, ó, paralela, né, ao eixo dos cossenos, ele vai atingir o eixo do seno neste ponto aqui, ó. Perfeito? E aí é só você calcular a medida que ele está aqui em relação ao eixo dos senos. Ó, a distância do ponto zero, né, o ponto de origem, até aqui você pode ver que ele está bem na metade, né, entre 0,4 e 0,6. Portanto, o seno de 30 graus, o seno de π sobre 6 radianos, é a mesma coisa que 0,5 ou meio. Vamos lá. Quanto é o seno de 30 graus? Ó, 30, vou aqui em trigonometria, quero o seno. 0,5. Perfeito? Tá aqui, ó, 0,5. Esse é o seno, então é essa medida aqui. Legal. E o que é o cosseno? A mesma ideia, só que agora de forma horizontal. A distância deste ponto aqui até o ponto C vai ser o nosso cosseno. Ok?
a gente reflete essa distância aqui no eixo dos cossenos, né? Vocês podem observar que o ponto C ele vai vir para cá, né? E este pontinho aqui vai vir para o ponto de origem. Essa distância aqui, então, vai ser a medida do cosseno para o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Vocês podem observar que como a escala aqui está de 0,2 a 0,2, né? Então, ó, mais ou menos aqui é 0,9, então ele está um pouquinho, ele está entre 0,8 e 0,9, ok? Vamos ver na calculadora? 30 graus. Qual é o cosseno de 30 graus? 0,86, arredondando 0,87, né? Então tá aqui, esse é o cosseno, beleza? Vocês observaram que tanto o cosseno quanto o seno de arcos que possuem a medida angular, seja em graus ou seja em radiano, desde que esteja aqui no primeiro quadrante, tanto cosseno quanto seno será positivo. Concorda comigo? Ó, seno positivo, cosseno positivo. Se nós calcularmos aqui no segundo quadrante, o seno vai continuar sendo positivo, mas o cosseno vai passar a ser negativo. Ele vai ter a mesma medida, né, em termos de distância, módulo, porém ele vai ser negativo, né? Ok? Agora vamos falar sobre tangente. O que é tangente? Vocês podem observar aqui essa reta aqui na cor verde e ela está tocando aqui o ponto B exatamente no eixo dos cossenos, certo? Então ela toca apenas este ponto aqui, um ponto só, certo? A tangente vai ser o quê? A tangente vai ser, se a gente pegar esse segmento aqui, ó, azulzinho, certo? E continuarmos o traçado dele, ok? A gente vai encontrar com a tangente mais ou menos aqui, ó, certo? Então, a medida da tangente vai ser a distância deste ponto ao ponto B. Essa vai ser a tangente, ok? E aí a tangente a gente pode calcular pegando a medida do seno, né? O seno do ângulo que a gente está fazendo e dividindo pelo cosseno, né? Então a tangente é o seno dividido pelo cosseno, certo? Obviamente que o cosseno não pode ser zero, né? Então aqui, ó, vamos verificar então quanto é a tangente de 30 graus. 30 graus, tangente 0,57, a gente pode arredondar para duas casas, 0,58. Ó, vocês podem ver que ele está bem perto. Se a gente traçar aqui, ó, certo? A medida, vocês vão observar que ele está mais ou menos aqui, ó, né? Então essa medida aqui da tangente de 30 graus de 0,58, arredondando. Então, vocês entenderam aí, não tem muita dificuldade. Medida do seno, cosseno, tangente. É quando encontra essa reta aqui. E essa reta ela fica só desse lado. Ok? Então, jovem mancebo, aí na tela para você, ó, uma animaçãozinha. Nossa circunferência aqui, eixo dos senos, tá? E eixo dos cossenos, ok? Abreviadamente, ok? Sen e cos, né? Seno e cosseno. Aqui nós temos a medida do ângulo alfa, beleza? Tanto em graus quanto em radiano, tá? Só que aqui vai estar decimal, né? Não vai estar na medida, não vai estar em fração, tá? E aí nós temos na cor azul o cosseno que este ângulo vai formar e na cor verde aqui o seno em que ele vai formar, beleza? Observe o seguinte, como eu tinha dito, no primeiro quadrante, tanto cosseno quanto seno sempre vai ser positivo, ok? Vocês podem observar aí os valores para cosseno azul e seno verde, ó, tudo positivo. Quando eu passo para o segundo quadrante, o que acontece? O seno continua positivo, só que o cosseno agora está negativo, ok? Beleza? Vamos para o terceiro quadrante aqui, ó.
Agora ambos estão negativos. Olha comigo aqui, ó. Cosseno, o eixo dos cossenos aqui fica negativo e o eixo dos senos também negativo. Para o quarto quadrante, o cosseno fica positivo, certo? E o seno fica negativo. Beleza? As razões trigonométricas, a forma de calcular, é a mesma que a gente viu nas últimas videoaulas, ok? Uma coisa interessante aqui, ó. Quando formamos um ângulo reto, tá? O ângulo alfa aqui o resultado dele é de 90 graus, ok? Que é π sobre 2 radiano, que é a mesma coisa que meio. O cosseno, ó, vale 0, ok? Mas o seno vale 1, que é a medida do raio, né, da nossa circunferência. Beleza? E a coisa se inverte quando a gente coloca eles aqui, ó, junto ao ângulo de 180 graus, tá certo? Ângulo alfa 180 graus. Agora é o inverso, né? O nosso seno passa a medir 0, ok? E o cosseno ficou negativo, menos 1, certo? O nosso raio negativo. Vamos para o outro ponto aqui, ó, o extremo no seno, extremo negativo em seno. Agora o seno negativo menos 1 e o cosseno 0, ok? Quando a gente forma 360 graus ou paramos no ponto 0, né? O nosso cosseno vale 1 e o seno, ó, não tem altura, vale 0. Legal? Agora uma animação aqui para representar um pouquinho melhor para vocês o comportamento da tangente na circunferência, certo? Então vou movimentar aqui esse ponto X e observem, a tangente, né, essa medida aqui, ó, é quando a gente prolonga aquele segmento até encontrar com esta reta que está paralela ao eixo dos senos aqui, certo? E aí a medida da tangente vai ser a distância deste ponto até o ponto de encontro dela com o eixo dos cossenos. Então observe o seguinte, conforme eu vou aumentando aqui, ela vai se estendendo e o valor da tangente de x aqui, né, vai aumentando cada vez mais, ok? Essa animação está com um problema aqui, tá? E eu vou explicar qual é o problema dela. Quando a gente para aqui no ângulo de 90 graus, certo? Nosso seno valendo 1 e cosseno valendo 0. A tangente aqui está trazendo um resultado, mas na verdade a tangente de 90 graus ela é indefinida. E por que ela é indefinida? Ora, bolas. Pensa comigo. Se essa reta tangente aqui ela é paralela ao eixo dos senos, ok? Você concorda comigo que se nós prolongarmos aqui este ponto indefinidamente, a gente nunca vai encontrar com essa reta aqui da tangente, né? Porque elas são paralelas, ok? Então, ângulo de 90 graus não está definido a tangente. Vocês podem observar em uma das últimas videoaulas nossas, eu coloquei a tabela trigonométrica e não tinha valor de 90 graus lá para tangente de 90 graus, certo? Estamos aqui no segundo quadrante, ó, agora onde ele vai encontrar com a tangente, ó? Aqui embaixo, ok? A tangente lá sempre vai ficar na circunferência trigonométrica deste lado aqui, ok? Então a gente está com um ângulo aqui, ó, nesse caso um pouco maior de 134 graus. A gente vai agora prolongar a partir do ponto de origem, ó. A gente vai traçar aqui, até atingir a reta tangente. E a tangente vai ser essa medida aqui, a distância deste ponto até o ponto de encontro com o eixo dos cossenos, tá? Porém, aqui é a tangente negativa, ok? Ó, tangente negativa, certo? No terceiro quadrante, ele volta a ficar com a tangente positiva, ok? Então a gente parte aqui faz o prolongamento a partir do ponto de origem até encontrar, segue em linha reta, né? Até encontrar com a tangente. E a tangente é positiva aqui, ok? Em 270 graus, tá com erro aqui, ó, ok? Não está definido. A tangente não está definida nem para o ângulo de 90 graus, tá?
nem para o ângulo de 270 graus. Essa animação está com erro. Mas para todos os outros pontos, tem definição de tangente, ok? E aí no quarto quadrante, tangente volta a ficar negativa. Beleza? Então, ó, só para reforçar. Primeiro quadrante, primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente positivos. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno e tangente negativos. Terceiro quadrante, seno, cosseno negativos e tangente positiva. E por fim, quarto quadrante, seno e tangente negativos, porém o cosseno fica positivo. Beleza? Voltando para a nossa tela inicial, vamos lá. A gente consegue aproveitar o entendimento aqui das simetrias para o cálculo do seno, cosseno e tangente, observando apenas o comportamento dos valores no primeiro quadrante. Por quê? Pensa comigo. Aqui nós temos então 30 graus, né? Lembra que por simetria, ele aqui, ó, se a gente traçar aqui ó, pelo tracejo vermelho, tá? O ponto D. O ponto D vai estar medindo quanto? Qual seria a medida angular dele se qual seria a medida angular dele? A gente pega 180 menos alfa, né? Menos o ângulo, certo? 180 menos 30, então esse ponto D representa um arco de medida angular de 150 graus, ok? Qual que vai ser o valor do seno dele? O seno dele é o mesmo do seno de 30 graus. Olha aqui na calculadora. 30 graus. Qual que é o valor do seno de 30 graus? 0,5. E 150 graus. Qual que é o valor do seno de 150 graus? Também 0,5. Ok? E aqui está representado geometricamente para vocês. Né? Por quê? O seno, né, a distância aqui ó, desse eixo, no eixo dos senos, ó, a distância é simétrica. Beleza? A mesma coisa eu posso pensar para esses outros pontos aqui, para o ponto G e para o ponto E. Pensando em graus, o ponto E vai ser o quê? 180 mais 30. 180 mais 30, 210 graus. Ok? Qual que é o seno de 210 graus? 210 para seno. 0,5. Por que está negativo? Porque neste quadrante o seno fica negativo. Mas a medida modular dele fica igual, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ele vai ter a mesma medida, porém negativo. O ponto G aqui, ele vai ser o quê? 360 menos 30, né? Então, 330 graus. Beleza? Lembrem-se, tem uma videoaula aí de simetria na circunferência trigonométrica. Vamos lá. 330 graus. Valor de seno, menos 0,5. Ok? Menos 0,5. O valor de seno, menos 0,5. E a mesma coisa a gente vai poder aplicar para cosseno e tangente. Exato. Tem simetria nisso tudo, só vai mudar a questão dos sinais. Agora, como a gente pode fazer para calcular valores de seno, cosseno e tangente para ângulos, arcos, com medidas maiores do que 360 graus, maiores do que 2π radiano? Simples. Vocês podem fazer a primeira determinação deles, né? Arco congruente dele, ok? Que aí ele vai ficar dentro daquela medida máxima de 360 graus, seja no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrantes, ok? Tanto em graus quanto em radianos. Beleza? A aula fez sentido? Curtiu? Te ajudou? Dá um like. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E é isso aí. Fico por aqui. Aquele abraço.